Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa Derlei Silva e hoje estamos recebendo aqui o Matheus Rainer, nadador da cidade de Brusque, um vitorioso, ele que representa o Brasil em competições internacionais e representa também a nossa cidade, o nosso estado, em várias competições pelo Brasil. Com ele também o José Luiz Rainer, que é o pai do Matheus. O Rainer pai, eu já conheço há muitos anos, desde 1987, quando ele veio jogar futebol profissional aqui pelo Paysandu. Depois jogou pelo Brusque Futebol Clube, chegou a atuar no Figueirense, ele que veio do Rio de Janeiro. A presença do pai Rainer e do filho aqui no programa é para que a gente possa levar até o amigo da TV Brusque, da nossa comunidade, a importância que tem a família na inclusão de alguém com necessidade especial. O Matheus é um jovem que superou toda a barreira da dificuldade que ele tem, desde que nasceu. E hoje é um grande atleta, um atleta de renome internacional. É um prazer ter aqui você, Matheus, tudo bem? Tudo bem, olá vocês que acompanham aí a TV Brusque. É um prazer também para mim estar aqui com você, Dirley. Muito obrigado pela oportunidade. Meu amigo Rainer, e aí, quanto tempo aí, meu amigo? É verdade, rapaz. Desde o tempo de Paysandu, Brusque. Eu tenho saudade. Você é uma pessoa que sempre elogiou. É realmente uma honra estar aqui no seu programa. Na verdade, a oportunidade estou tendo porque vim trazer o Matheus e você convidou para participar e é com muito prazer que estou participando dessa entrevista. Na verdade, a entrevista aqui era só com o Matheus, o filho. O Rainer filho, perdão. Mas como o José Luiz, o Rainer, está aqui junto, eu pensei, vamos colocá-lo também na bancada e ele prontamente atendeu, né? Não disse que não, vou participar. Muito bem, eu começo contigo, Matheus. Você hoje, inclusive, está trazendo aí uma série de medalhas que você conquistou. Pode passar para a gente e dizer quais foram essas conquistas aí? Com certeza. Essa foi a primeira competição super importante do ano, é um mundial. Ele aconteceu na Escócia, em Glasgow, e essas foram as duas medalhas que eu conquistei, tanto nos 100 livre, duas de prata, tanto no 100 livre, quanto a dos 400 livre aqui. Então essas são as duas da Escócia e essas outras duas aqui que que vieram nessa bolsinha são do Parapan, que aconteceu agora há cerca de um mês e foi no Canadá, em Toronto, e foram duas de ouro, foram conquistadas no 100 livre e no 50 livre. E essas medalhas do Parapan, vale ressaltar, foi a primeira vez aí no cenário internacional que eu ouvi o hino do Brasil. Foram 3 recordes parapan-americanos, tanto no 50 e no 100 livre, quanto nos 400 livre. E eu pude ouvir aí o hino brasileiro e foi emocionante poder nadar numa piscina tão boa, nadar numa estrutura próximo de Paralimpíada, no qual a gente tem a vila também, tem atletas muito focados, muito fortes mesmo, preparados para o ano que vem, para Rio 2016, e eu tô lá fazendo parte de tudo isso. Então agradeço a Deus todo dia por ter essa oportunidade. Você está com quantos anos de idade? Eu tenho 22. E você começou a nadar com quantos anos? Eu comecei a nadar com 3 anos de idade por saúde mesmo. Eu tinha bronquite, tinha muita crise de tosse mesmo, e os médicos aconselharam meus pais a me levar para nadar mesmo, para ajudar na respiração e tudo. E depois, com o passar dos anos, eu nadava assim como muitas crianças fazem por saúde, e chegava o inverno, saía por conta do frio e tal. E a minha primeira competição foi acontecer só em 2007, foram as Paralimpíadas Escolares em Brasília. Ô José Luiz, o fato de você ter sido atleta na condição de pai é o que te incentivou a fazer essa inclusão do Matheus no esporte, ou você acha que isso é uma questão de consciência mesmo? Eu acho que foi uma somatória.
Você me faz uma pergunta que até então ainda não foi feita, mas por isso é inteligente. Agradeço até a oportunidade de estar falando isso para os pais que estiverem tendo a oportunidade de ver essa entrevista. Como ele falou, ele começou a nadar bem cedo, em função só de saúde, mas eu sempre tive um espírito esportista. Eu, inclusive, quando estudava, praticava todos os esportes. Natação não fiz, mas vôlei, basquete, futebol de salão, tudo que ligado ao esporte, ping-pong e tudo. Bem, voltando à pergunta, o Matheus, na realidade, como desportista, eu tinha um sonho que ele participasse de alguma atividade de esporte, sim. Não é à toa que, acredito, não lembro quantos anos, talvez o Matheus lembre mais que eu, mas eu já me ligava no futebol de cegos do Brasil, que hoje, se eu não me engano, é pentacampeão mundial. É isso, Matheus? O Matheus pode me ajudar? Mas eu já havia comprado uma bola com guiso, oficial, que veio de São Paulo, para que o Matheus treinasse em casa. E na brincadeira eu brincava com ele, demonstrava como é que funcionava mais ou menos a coisa, após ter visto, inclusive, participação de jogo de futebol de cego em Brusque, orientava ele. Tinha um sonho de, quem sabe, talvez o Matheus viesse a jogar futebol. Mas em função dele ter nadado cedo e determinada pessoa tinha um projeto e que convidou o Matheus para participar e competir, e aí o Matheus começou a ter resultados muito expressivos, ou seja, Parajás começou a ganhar ouro, lógico que a competição não é a nível nacional, mas... Na verdade, essa primeira competição em Brasília, essas Paralimpíadas Escolares, na época, em 2007, eu treinava 3 vezes por semana e era um treino muito diferente do que é hoje. Lógico, estava começando a entender como era treinar e tudo. Eu tinha começado, esse projeto começou em 2006, eu entrei nele. E aí, os treinos, como estavam tranquilos, eu cheguei na competição, sabe? Tudo era novo para mim. Fomos de ônibus ainda na época, 30 horas de viagem, tudo. Cheguei lá e consegui conquistar aí os 3 ouros nessa competição, então eu falei, opa, estou gostando muito disso, já nadava, tudo, quando era pequeno, assim, sempre gostei muito de comer porcaria, sabe, pizza, hambúrguer, tudo isso aí que normal, né? Muita gente gosta, mas hoje é tudo controlado com um nutricionista, monitoro o meu dia inteiro, não tem mais esse esquema de comer porcaria só nas férias, agora eu quero ver como eu vou perder. Mas enfim, e aí eu comecei a tomar o gosto, porque assim, o resultado, as coisas foram acontecendo fácil, assim, fácil não, rápido, né? Eu me dedicava muito, os treinos sempre foram algo que para mim nunca foi, a gente diz um trabalho às vezes é pesado, né? Diz a frase que quando você gosta do que você faz, você nunca vai ter que trabalhar nenhum dia. Então se torna algo prazeroso ir treinar, e ainda mais quando você vai para uma competição consegue melhorar um tempo. Então eu volto já no dia seguinte, às vezes eu até brinco com os treinadores aqui, posso dar um tirinho de 50, de 100? E o cara fala, tá louco, cara, chegou agora da competição, não dá para fazer isso, vamos treinar aqui com calma e tal. Agora, Matheus, aliás, José Luiz, em que momento, assim, da tua condição de pai, percebeste que o Matheus estava virando atleta? Porque desde o início a ideia era torná-lo um atleta ou a ideia era a inclusão dele em algum esporte, até por a questão de saúde? Isso mesmo, era a inclusão dele em algum esporte. Ou seja, sempre pensei isso e continue pensando, e assim, o que a gente puder fazer para fortalecer essa ideia, para que os pais de qualquer jovem, e principalmente aqueles que têm alguma deficiência, pensem que isso não traz, vamos dizer assim, dificuldade todos têm, até quem não enxerga ou quem não tem algum problema, mas alguma deficiência, digamos assim, mas tá aí a prova. É lógico que não vai depender somente dos pais. Os próprios filhos, os jovens, os atletas que queiram ser atletas, têm que ter esse interesse como o Matheus passou a ter. Ou seja, talvez venha um pouquinho do espírito, do sangue e tal, mas o incentivo é fundamental dos pais. É lógico, não só para o esporte. O esporte, tem um slogan que diz, é saúde, né? É vida, mas para qualquer outra coisa. Mas assim, eu sou
totalmente favorável ao esporte, ou seja, não forçando, mas incentivando, se uma pessoa ou os pais não têm experiência, procurar conversar com quem tenha. Um exemplo que eu dou, nós estamos à disposição, é um baita prazer aquele que vier procurar para saber, mas como funciona, como se inscreve, como procurar, como, por exemplo, patrocínio, nada é fácil. É muito difícil, para não dizer que é impossível, porque impossível é mesmo se o cara cruzar os braços e disser, não vou, aí não vai acontecer. Eu, inclusive, no início estava falando contigo o quanto foi difícil o início, que tem que se bancar sim, mas não pode se desistir nunca, inclusive de buscar apoio, patrocínio, que é tão difícil, e no momento, principalmente em momentos como esse que a gente está passando agora, mas que a gente espera que vai passar, e claro que vai passar. Hoje você, o Matheus tem os seus patrocinadores, né, Matheus? Você tem patrocinadores. Hoje de patrocinador aqui da cidade a gente tem o Avan, o Luciano, que veio dando esse patrocínio desde quando eu estava começando a nadar em termos competitivos, começando a dar os resultados. A gente foi lá, levou um bookzinho que a gente fazia com jornais e revistas e um DVD de matérias que já tinham saído, e ele abraçou a causa com todo carinho e falou, não, isso é o que eu quero apoiar, sabe? Eu vou ajudar você com o que eu puder e tal. E tanto que até hoje está com a gente, então tem que agradecer de coração mesmo a todo o trabalho que a Van vem fazendo como patrocinador, apoiador e tudo. E tem a Caixa Loterias e o Ministério do Esporte com o Bolsa Pódio. Eu gostaria de fazer uma ressalva, por favor, dá licença, quanto ao Luciano, porque a gente tinha outros patrocinadores e a gente sabe a dificuldade do empresariado, né? E principalmente devido ao momento. Ano passado a gente deixou de ter um deles, esse ano, no início do ano, fomos chamados e deixamos de ter mais 2 dele. E aí vem aquele negócio de desespero, acabou tudo? Claro que não. No início eu bancava, como eu falei, já cheguei a bancar tudo 100%, depois o Luciano entrou, ou seja, logo no início o Luciano entrou, mas mesmo assim não bancava toda a despesa e vamos dizer que 80%, mas assim o Luciano... O Matheus já falou, mas eu quero aproveitar e fazer uma colocação. Com relação ao Luciano, que quando o Matheus passou a ter a Caixa Econômica, é com contrato. É um negócio que é como uma carteira assinada. E não que a gente não tenha o respeito e a mesma responsabilidade e comprometimento que tem quando tinha com os outros patrocinadores e até com a Van. Mas, por exemplo... a gente tinha, acho que as pessoas que acompanham o Matheus sabem que a gente tinha a Van como maior e a gente usava, né, na camiseta que a gente tinha como uniforme, a Van enorme como é hoje no futebol, que praticamente é a camisa inteira. E os demais patrocinadores ao redor e menores, nós na proporção de cada um conforme os valores. E nesse caso, a Caixa, quando passou a ser o patrocinador, no contrato e o uniforme que o Matheus recebeu, a Caixa é pequena. Tinha destaque. Tem destaque pequeno. Tem destaque pequeno. E eu comentando com os responsáveis do marketing, porque eu sempre tive à frente de todos os negócios do Matheus, comentando com o pessoal do marketing da Caixa, se não poderia aumentar, ou seja, inverter. A Caixa passar a ser maior e a Van menor, ou seja, os outros também. Eles falaram que não. Que no caso, só o futebol, a Caixa exige que seja grande, que não poderia ser. E aí, nesse caso, com a preocupação, e lógico, é muito difícil bancar isso tudo, e não querendo perder os patrocinadores, porque eu penso assim, eu acho que as pessoas têm que entender também o seguinte, tem muita gente que lógico, não tem culpa e não entende que é o seguinte, o Matheus hoje, e já faz tempo, pertence à seleção brasileira. E como todo mundo pensa que seleção brasileira é como no futebol, por exemplo, já teve conhecidos meus que chegaram brincando ou não, mas às vezes a gente diz que na brincadeira se fala sério. E a coisa de 3 anos atrás, pois teu filho está na seleção, né? Deve estar ganhando já uns 30 mil, né? A gente fica assim. O cara realmente não tem noção, não está no planeta Terra, ou não sabe o que é o esporte. Então, é muito difícil. Então, a gente foi até o Luciano para comentar que agora o Matheus, então, esse ano, que foi há 2 anos atrás, teria um contrato e que não poderíamos mais utilizar aquele uniforme, principalmente nas competições nacionais. Caixa, né, que é patrocinado e o evento acontece graças à Caixa Loterias. E aí vem a emoção e por isso eu tomei esse tempo, mas é para fazer um agradecimento e um reconhecimento. Porque a secretária dele, a Simone, quando foi
falar com ele. Ela voltou imediatamente, a gente estava aguardando, a gente tinha entregado o contrato a ela, e ela voltou e só disse o seguinte: a palavra do Luciano foi a seguinte: não importa onde o Matheus possa colocar a van, se quiser colocar nas costas, que geralmente as costas é o apoio, pode pôr, desde que a gente esteja com o Matheus. Então, acho que não preciso dizer mais nada. Exatamente, é importante esse teu testemunho. Reconhecimento. Exatamente. Até para deixar de exemplo aqui para outros empresários também. Não que quem saiu devido à dificuldade tenha sido menos ou mais. É tudo uma conjuntura. Até porque o Matheus só chegou até aqui, até este momento, graças a todo um conjunto de trabalho, de fatores de gente que apoiou. Eu vou fazer um intervalo comercial e depois do intervalo nós voltamos aqui conversando com o Matheus Rainer e o José Luiz Rainer, pai e filho, falando sobre a inclusão dele no esporte, falar também naturalmente sobre as competições e a preparação dele. Depois do intervalo. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Derlei Silva, conversando com o pai e o filho, o Matheus Rainer, o filho, e o José Luiz Rainer, o pai. Matheus, como é que é a tua preparação? A gente sabe que aqui em Santa Catarina nós só temos 2 piscinas de 50 metros. E a mesma dificuldade que você tem, eu acho que muito mais ainda do que o nadador, não sei como é que eu chamo, convencional ou normal, pode ser convencional, né? Isso. Mas eu já ouvi muito, porque a gente faz a cobertura de Jogos Abertos sempre. Eu acompanho Jogos Abertos desde 1986. Desde 1986 eu vou para Jogos Abertos. E aí aí você acaba se envolvendo com todas as modalidades, né? Certo. E a natação em Brusque, a chamada natação convencional, já foi uma modalidade que trouxe muita medalha, muitos troféus, tanto no naipe masculino como no feminino. Sim. E eu sempre ouvi isso dos nadadores. O Branco, que já foi teu treinador também, eu acho. Até hoje. Continua. Até hoje, dizendo, mas piscina de 25 metros é complicado. A piscina de 25 você treina em Brusque com piscina de 25, depois vai disputar numa piscina de 50. Eu faria uma analogia, desculpa, mas é igual no futebol ali, que foi a minha praia, durante muitos e muitos anos. Você treinar só numa quadra de futebol de salão e depois você jogar no campo. É assim, Matheus? Mais ou menos? Não sei com relação ao futebol, mas assim, falando com relação à piscina mesmo, nas competições, 90% delas são feitas em piscina longa, piscina olímpica de 50 metros. Existem mundiais que são bem raros, existem competições que acontecem em piscinas de 25. Né? Hoje, por exemplo, de 2010 até aqui, não houve nenhuma. Então, a gente, sempre que vai para competições, procura ter tempos para aclimatar e procura também fazer treinamentos na altitude com os atletas que estão bem ranqueados. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu estou como o 2º melhor tempo do mundo aí no 100 livre e 3º do mundo nos 400. Então, o comitê ele tem um planejamento com esses atletas para fazer treinos na altitude e tudo, para justamente não acontecer isso, porque tem amigos meus que também são atletas, lógico, que treinavam em piscinas de 12,5, por exemplo. Então, você vê, a piscina oficial tem 50 metros, aí você vai treinar numa piscina de 12,5, como você vai fazer um tiro de 50, como você vai, se você nada 400, por exemplo, você vai fazer milhões de viradas num dia, num treino de 2 horas. Não é a mesma coisa, você não tem o mesmo feeling que treinar numa piscina de 50. E a gente conseguiu suprir isso treinando na Unisul, muitas vezes indo para Floripa no sábado de manhã, pegar o sábado que são os treinos mais fortes, e a gente ia lá, fazia os tiros, fazia o que tinha que fazer, simular mesmo uma competição real. Né? Então, esse esquema da piscina de 25 eu acho que seria excelente mesmo treinar numa piscina de 50, principalmente considerando que a gente tem o Rio 2016 aí ano que vem, e agora eu já retorno aos treinos
com força total. Agora de 11 a 13 de setembro já tem um nacional em São Paulo. E vou sentar para conversar com todo mundo para ver o planejamento, o que pode ser feito, se eu vou ficar alguns meses em São Paulo treinando lá, para ver o que é melhor para mim. A gente tem um ano para treinar e dar esse resultado, melhorar muitos tempos para chegar junto, e buscar as medalhas no ano que vem. Agora, nós temos o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, e tem o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional. Certo. A função é a mesma em relação à assistência aos atletas e às modalidades. Você considera que o tipo de assistência que o COI oferece para os chamados atletas convencionais e modalidades convencionais é a mesma em relação aos outros? A vocês, por exemplo? Em termos de assistência, de que você diz assim, de estrutura das competições e tudo mais? De estrutura. Geralmente a estrutura, tanto questão de árbitros, quanto o local da competição, quando é, por exemplo, lógico, Parapan e Pan é tudo no mesmo local, a vila é a mesma, tudo exatamente igual. Agora, eu não tenho muito contato com o pessoal do Comitê Olímpico Internacional, do COI, então eu não posso dizer se é igual ou não, mas as estruturas que a gente tem nas competições internacionais costumam ser impecáveis, assim, costumam ser muito bem organizados. Não existem falhas? Eu acho que falha sempre, melhor a gente sempre pode melhorar em tudo, né? Porque a partir do momento que a gente diz, não existe falha, a gente para de procurar formas de fazer melhor. Eu acho que sempre existe essa possibilidade, então não dá para dizer que não existem falhas, mas diante do que eu preciso, falando por mim mesmo, a estrutura ela é boa. Por que você acha que o Brasil foi tão bem no Canadá? Em todas as modalidades, falando agora como brasileiro, como um atleta, por que o Brasil conseguiu superar países aí que, teoricamente, né, deveriam ter uma estrutura e oferecer mais resultados, como Estados Unidos, o próprio Canadá, enfim, como é que você analisa isso? Eu acredito que, assim como eu, tá todo mundo pilhado, com energia, assim, louco para nadar, ou enfim, qualquer que seja o esporte, correr, enfim, no ano que vem, né? A gente quer dar um resultado bom, acima de tudo, acho que competir no Brasil vai ter o fator torcida, que vai ajudar muito, vai ter, enfim, um monte de outras coisas, é a nossa casa, a gente tem a vantagem disso. E um ano antes é um momento muito interessante para dar esse resultado já. Por quê? Porque o ciclo paralímpico, o ciclo olímpico, que ele é igual na verdade, são 4 anos, ele é o mesmo. Então mostra que todo mundo, assim como eu, que foi lá para o Parapan, que deu esse resultado bom, que conquistamos terceiro Parapan que o Brasil é campeão absoluto. Então mostra que todo mundo está focado em treinar mesmo, está como objetivo principal na vida, como sonho de buscar a medalha no ano que vem. E falando por mim mesmo, conversando com o pessoal lá, todo mundo, eu consegui sentir essa energia, essa emoção de estar lá e de querer levar isso para o ano que vem, treinar cada vez mais mesmo, porque o calendário está se encurtando, é um ano que a gente tem, né? Se no Canadá nós conseguimos aí 104 medalhas, foram 104, né, na natação, você acha que no Rio, no ano que vem, disputando com um país da Europa, Ásia, Oceania, enfim, é possível dizer que a gente vai ter um resultado parecido com esse, próximo desse? Então, próximo eu não sei, porque o objetivo do Brasil no geral, eu sei que é ficar em 5º colocado, né? A gente tem que considerar que podem ter alguns atletas que por conta do Mundial que passou, né, no caso da natação, acabaram não indo até por conta de lesões ou planejamento já para o ano que vem, de treino de cada atleta, às vezes
países fazem equipe A e B, então a gente não tem como saber de todos os esportes qual é o planejamento de cada um dos países. Mas se o objetivo do Brasil, no geral, é ficar em quinto, eu acho que na última Paralimpíada em Londres a gente ficou em sétimo, em sexto? Isso mesmo, sétimo. Em sétimo, isso. Você está falando no geral ou na natação? No geral, na Paralimpíada. Exato. Então a gente tem a possibilidade sim de ficar em quinto, com as condições atuais e com os treinamentos que os atletas estão fazendo. E eu acho que tem que buscar, tem que pensar que dá sim, porque se a gente pensar que pode dar quinto, pode acabar respingando um sexto. Se a gente pensar em terceiro, pode acabar vindo um quarto ou quinto. Então tem que pensar cada vez mais alto mesmo, cada vez melhor, para que o pessoal consiga consiga ter os treinos adequados, consiga ter o investimento adequado para ir lá e fazer bonito e dar o resultado. Dá tempo de namorar numa competição? Não, numa competição. Ou você está concentrado 101% lá no evento? Então, na verdade, eu estou noivo aqui já há quase você já é noivo. Quase 6 anos. Então agora eu tenho que te pedir desculpas, eu realmente não... Não, fica tranquilo. Eu não sabia desse detalhe. Mas assim, nos fins de semana eu procuro sempre ter um tempinho assim. Eu acho que essa parte do descanso, de você se divertir também fora dos treinos é importante para o atleta, por mais que seja, é um dia, né? Porque os treinos vão até sábado e são bem cansativos, são bem desgastantes. Como eu disse, eu amo treinar, eu gosto muito de treinar mesmo, mas eu consigo conciliar legal assim, a parte para namorar, para se divertir, para sair para comer porcaria quando posso também, quando estou no dia do lixo, então dá pra conciliar tudo. Ô José Luiz, teu filho aí já falou pelo menos 3 vezes a palavra porcaria. Agora, será que a porcaria é o quê? É pizza, o cheeseburger? Tudo que você possa imaginar, churrasco, você possa imaginar. Pizza, hoje teve lasanha. Você bebe uma cervejinha também? Você tira esse luxo assim de beber uma cervejinha, um vinho, sei lá, alguma coisa desse... Então, numa festividade? Bem socialmente, assim, bem tranquilo, né? Eu sei que não é algo que faz bem para a saúde, não é algo bom para o atleta e eu acho que para nenhuma pessoa. Acho que tudo que a gente exagera e faz errado vai trazer um monte de mal tudo que é extremo, para a saúde, né? Exatamente, tudo, que é extremo, tudo né? no extremo. Então, assim, tudo com extrema moderação e com total consciência e responsabilidade. Né? Vamos ver o teu pai agora, o Rainer. No futebol, quando você jogou lá no Paysandu, no Brusque Futebol Clube, Figueirense, uma cervejinha sempre depois do jogo, sempre acontecia, né? Rapaz, acontecia, isso é regra, né? No futebol isso é regra. Eu acredito que até em qualquer esporte isso é regra. Agora, quem me conhece sabe que é interessante. Eu fugia totalmente a essa Você não bebia? exceção, não bebo. Não. Eu acompanho, por exemplo, se eu sair com você e com o Matheus, se vocês tomarem uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja, mas vou tomar um copo. Vou tomar um uísque, vou tomar uma dose, vou tomar um vinho, vou tomar um cálice, e assim vai. Mas não gosto. Eu acho que não é só por ter trauma da infância que eu via isso desde criança, né? Que cada um tem uma reação e que não fazia bem. E assim, me sinto bem assim. Eu inclusive eduquei o Matheus dizendo o seguinte, que se ele gostar de beber, ele vai andar com quem bebe. Como ele não enxerga, ele muito provavelmente vai depender de uma carona. Vai depender de uma carona. Quem bebe corre risco, se a pessoa bater... Tá junto, né? Vai estar junto. Então assim, é lógico que isso foi uma questão de educação, né? Mas eu não fui educado a beber ou não beber. Eu peguei gosto e não bebi. Eu não tenho gosto. Eu não tenho prazer. Eu tenho prazer num suco, numa água de coco. Eu sou diferente. Fazer o quê? Ninguém é perfeito, né? Hábito mais saudável. Hábito mais saudável. Me sinto bem assim. Eu não tenho necessidade de beber para estar feliz. Então me diga aí, do tempo que você jogou no futebol profissional, quem é que gostava de enxugar mais? Assim? Eu tenho memória fraca. Nesse caso aí você tocou num assunto que, sinceramente, eu tenho total amnésia. Eu esqueci de tudo. Eu não lembro mais nem dos nomes, muito menos de quem bebia. Você estava no time campeão de 92, né? Nesse ano, eu estava no Figueirense. Estava no Figueirense? Estava no Figueirense. Mas você jogou no... Eu joguei um ano antes. Não, nesse ano eu estava no... 91. 91, até 91.
É porque ali naquele time de 92 tinha um pessoal ali que gostava de tomar água de coco. Eu não nem diria que nesse água pessoal de de 92. Em todos. Ah, tá. Tá bom. Em todos. Isso é sem exceção, isso é atualmente, Todo isso é mundo passado. tomava Isso suco de laranja. é brincadeira à parte. Deixa eu falar um pouquinho mais que o teu pai, tá, Matheus? Tá valendo, tá valendo. Posso falar um pouquinho mais que o teu pai? Pode. Ô, Rainer, você parou de jogar futebol em que ano? Eu parei, na verdade, foi em 93. Aliás, em 92, nesse ano que o Brusque foi campeão. 92. Exatamente, eu estava no Figueira. Aconteceu um acidente lá com o carro, na verdade numa rua, numa transversal, rua residencial. Eu fui passar no cruzamento, na verdade, na esquina tinha uma obra, eu não percebi. E naquele cruzamento, acho que se eu passar lá 1 milhão de vezes num mês, eu não vou cruzar com ônibus. Eu cruzei com ônibus, aí dei azar, e aí, na verdade, eu tinha recém-construído e o Matheus tinha nascido, e aí, ou seja, estava para nascer, mas eu passei a depender de outros, ou seja, eu vinha quarta e domingo para casa e passei a ter dificuldade, ou seja, vinha a cada 15 dias e aí eu sou muito caseiro e era muito de estar em casa e com a esposa, imagina, com o filho e tal, e aí aquilo me fez mal. Você tinha quantos anos? 28? Tinha 27 anos. 27 anos. E aí hoje, como eu me encontro, vamos dizer assim, em forma, inclusive em peso, mas por ser natural, né, eu sou de não comer porcaria. O Matheus diz que ele não vê a hora de comer porcaria, eu evito porcaria. Não que eu não como, eu não sou extremo, ao extremo de não comer uma gordura, eu evito. Se tiver, eu evito. Se tiver outra coisa, eu não vou na gordura, eu não vou na bebida, eu não vou. Doce eu gosto, não evito. Mas assim, eu com certeza jogaria talvez até uns 35 anos, tranquilo. Mas você está batendo uma bola ainda, brinca? Eu não jogo mais em função dos joelhos. Depois que eu parei de jogar futebol, comecei a jogar futevôlei, joguei durante alguns anos. E aí eu cheguei a operar, inclusive, uma vez, pela segunda vez, os 2 joelhos. Porque eu tinha problema num, e aí eu forcei, eu jogava com problema num, e aí eu acabei estragando o outro. E aí eu cheguei no médico um dia, e no exame ele falou assim, não, você não tem nada. Eu falei, eu quero uma ressonância. Dos 2, não, mas só tem aí pediu, a hora que ele viu a ressonância e falou assim, olha, realmente tem uma fissurazinha pequenininha, se eu fosse você eu não jogava mais, e operaria. Aí ele falou assim, quando você quer marcar? Eu falei, amanhã. Agora, a história de vocês dois, pai e filho, é muito parecida, porque de uma adversidade na tua vida, lá em Florianópolis, mudou a tua vida profissional. E foi a partir dali que você foi procurar algo diferente, porque tinha que sobreviver, né? Tinha que manter a família. Né? Exatamente, mas assim, ó, a minha história, como cada um tem uma história, a minha história é um negócio que não vão acreditar, mas isso aconteceu. Quando eu decidi, não quero mais jogar porque tá complicado para mim, eu tô longe de casa, não era isso que eu queria, meu carro eu trouxe para um amigo aqui, o Choca, que muita gente no Brusque conhece. Sim. E aí, Choca lá do Santa Rita? Exatamente, da Santa Rita. E aí, um dos dias que eu tava ali, tava um dos irmãos o Nene, que é um dos irmãos, o irmão do Oswaldinho, Raio, e o Oswaldinho tinha um time de futebol, e o Oswaldinho era louco, tarado por futebol. Exato. E aí eu falei, falava pro Choca, eu não vou querer mais, consertar o carro e tal, eu tava com dificuldade para consertar o carro, porque recém tinha construído e todo o investimento tinha ido no carro. Aí o que acontece é que o Choca falou, era contra, mas nesse dia o Choca falou assim, por coincidência que tem um cara aqui que quer ir lá conversar com ele, é dono de uma empresa X. Fui lá conversar com o Oswaldinho, eu conversei, como eu estou conversando contigo, 5 minutos com ele. E o Oswaldinho gostou tanto que, na verdade, resolveu apostar. Ele não era dono sozinho, era dono com mais todos os irmãos. E eu mandar um abraço aí pro Oswaldo Raio. Fosse trabalhar de representante. E eu fui trabalhar de representante. Mas é uma história longa pelo seguinte, querido. Eu comecei a trabalhar dia 4 de agosto. E o que acontece? Dia 4 de agosto eu fui trabalhar, e nesse dia 4 de agosto, o meu ex-técnico, que eu acho que é falecido, esteve com o Guinho, porque ele estava passando para levar 2 atletas do Sul, esqueci agora, de Glória, Vacaria. Ele estava levando 2 atletas para São Paulo. E passou por aqui e o Guinho comentou, pô, o Rainer tá parando de jogar futebol. Ou seja, a cidade é muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, e aí de futebol e tal. O Rainer tá parando e vai trabalhar. O treinador esse foi treinador, falou, de jeito nenhum, vamos lá na casa dele agora. Eu lembro que eu estava saindo, pegando a bicicleta para trabalhar, porque o carro tinha estragado, e eu ia para Bilu de bicicleta, ali da 1º de maio. Da Guilherme Richo, rua da Associação Getúlio. Certo. Estava saindo, pegando a bicicleta para sair, ele entrou com o carro na garagem
E aí, é por isso que eu digo assim, é coisa de Deus. E o que ele me ofereceu, ele falou assim, não, Rainer, você não vai parar de jogar futebol, eu vou te oferecer aqui, tu vai pro Glória. E eu hoje tenho vamos dizer assim, carta branca para levar o atleta, eu estou levando 2 agora para São Paulo, mas eu posso levar para lá. O que ele me ofereceu, na época, é interessante que era algo assim, sei lá, era salário de jogador. E eu estava indo para trabalhar na Bilu, não posso fazer, mas assim, eu estava iniciando na Bilu, era coisa de um salário mínimo. E eu comecei assim. E eu lembro muito bem... Você não aceitou a proposta? Eu não aceitei a proposta porque eu estava decidido. Mas era assim, era o meu sonho. Ora, se eu tinha saído do Figueirense, que eu vinha a cada 15 dias para casa, mesmo que fosse de ônibus ali, pinga-pinga, como eu falei, não tinha estrada de asfalto, era pinga-pinga, aquela coisa da estrada de chão lá. Eu dependia dos outros me levarem de carona até a rodoviária para pegar ônibus, onde eu vinha quarta e domingo. Ora, se aqui em Florianópolis eu estava com saudade daquela coisa da família e tudo mais, eu não ia abrir mão da família, que eu tinha aberto mão, para estar indo para lá, para Vacaria. Resolvi trabalhar na Bilu. No segundo ano, no segundo mês, ou seja, por um salário mínimo. Quem não sabe da história. Eu me lembro porque... eu não tive herança, o que eu tenho hoje, eu não herdei nada de pai, nada de nada, e foi trabalhado, foi suado, exatamente. Tudo que eu consegui fazer até hoje, inclusive apoiar o Matheus, foi graças a muito esforço. Então, assim, para quem não sabe da história, eu agradeço a você. Eu me lembro de você na Associação Atlética Bilu, jogando lá o Campeonato Amador, a gente transmitia, lembra, né? Exatamente. E nessa época, teve muita gente dentro da Bilu que apostou. Apostou contra mim. Porque já tinham outros jogadores lá. Inclusive, eu encontrava com alguns outros jogadores, né? Participavam daquele time da Bilu e falava, e aí, você está jogando aqui para também ter uma oportunidade de trabalho? Não, eu não quero trabalhar, eu quero jogar. Ou seja, porque recebia também para jogar na Bilu nessa época. E aí aquele negócio. E teve outros que apostavam que eu não duraria X meses. E eu me transformei em um dos melhores, ou seja, eu não posso falar por mim, né? Mas aí, se você for conversar com o Oswaldo, ele vai poder dizer melhor. Que eu fiz parte de uma mudança, eu fiz parte importante de um período de mudança dentro da Bilu, que a Bilu era só pronta entrega e eles tinham um sonho de ter vendedores de pedido. E eu peguei a primeira praça e que já 3 já haviam passado e que não dava certo. E aí no primeiro mês eu já me tornei um dos 3 primeiros melhores, eram 12. E daí em diante foi só alegria. Só que aí surgiu a oportunidade depois de uns 5 anos, o próprio Oswaldinho apoiou, de eu ir para onde eu estou até hoje, como representante da Raco Etiquetas. Bacana. Ó, São 19 anos. Só para acrescentar que da adversidade se construiu uma forma de sustentabilidade, né, da família, e graças a isso o Matheus Filho está aí vencedor. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos com o último bloco aqui do programa de Dirley Silva. Muito bem, neste terceiro bloco aqui do programa Estúdio Mais, programa de Dirley Silva na TV Brusque, estamos conversando aqui com o Matheus Rainer e com o José Luiz Rainer. Eu sempre chamei o Rainer de Rainer, nunca chamei de José Luiz. Sempre te chamei de Rainer, né? Verdade. Nas escalações do Clube Esportivo Paisão, lá do Figueirense, da Associação Atlética Bilu e do Brusque, sempre foi Rainer. Sempre. Ô Matheus, você acha que o esporte, a natação, porque como o futebol também tem um período de condição de participar de competição, eu acho que o único esporte olímpico que é possível você ir até mais longe com relação à idade é o ciclismo. Parece que o ciclismo, você vê ciclista com 38 anos, 40 anos de idade participando de competição internacional. A natação, no teu caso, você acha que você vai nadar competição internacional, competição nacional até quando? Então, tem prazo de validade? Eu acho que não. Não? Eu acho que não, eu tenho certeza. Na verdade, eu acredito muito que os limites quem impõe é cada pessoa mesmo. Hoje em dia você vê algumas pessoas nadando, até mesmo, se eu não me engano, tem um russo cego que talvez até parou de nadar agora, mas tinha 40 e poucos, 50 e poucos anos nadando. Então temos o Clodoaldo aí, por exemplo, que é só um dos exemplos, fenômenos brasileiros, que está com 36 anos, 36, 37 anos aí hoje em dia.
Mas o futuro eu acho que é incerto, né? Talvez eu fique mais 10, 12 anos e diga, poxa, eu quero fazer alguma outra coisa, quero começar a programar, fazer um jogo agora aí que eu comecei até a fazer a faculdade em 2013 e precisei trancar por conta das competições, né? E valeu muito a pena, claro. Mas em certo momento quero retornar aí os estudos. Então eu não sei do futuro, assim, a longo prazo é incerto, mas acho que até onde o corpo me deixar e eu conseguir treinar bem, legal, assim, eu vou continuar nadando e fazendo isso como o principal objetivo da vida. Como é que funciona a categoria da natação? Como é que é dividido as competições pelo grau de dificuldade, digamos? Eu falo dificuldade, o grau você é grau, a minha classe é S11, que seria cego total. Então, a gente tem 14 classes no esporte paralímpico. Do S1 ao S10 são deficientes físicos. S1, a pessoa só teria um movimento meio que muito limitado, tetraplégico, um movimento mais do pescoço. Assim, na natação, eles conseguem se deslocar mais pela ondulação mesmo. O S5, para destacar nomes aí como exemplo, a gente tem o Daniel Dias, que é um fenômeno, recordista mundial de mais de 4 provas. Vale a pena a galera pesquisar aí no YouTube, na internet no geral também. O S10, por exemplo, que seria a última classe da deficiência física, é a que menos é prejudicada, digamos assim. Temos o André Brasil, que é outro fenômeno, também recordista mundial de várias provas também. No caso dele, ele só tem uma canela um pouquinho mais fina que a outra, uma perna um pouquinho mais fina que a outra. E no caso do Daniel, lá que eu tinha falado que era S5, ele tem parte de um braço só, até essa parte aqui mais ou menos, e no outro braço ele só tem um dedo. Um dedo mais ou menos nessa altura. Um dedo e metade de uma perna ele também não tem, pouco menos da metade. Mas é bom, importante dizer o seguinte, que essa classificação aí é feita através de uma classificação internacional, como se fosse um passaporte, né? Eles fazem isso e muitas vezes eles têm um review. O que seria esse review? Seria para a pessoa de 2 em 2 anos fazer novamente, porque é delicado, né? Por exemplo, existem S5 que são diferentes. O Clodoaldo Silva hoje é S5, ele, por exemplo, é cadeirante. Então, e o Daniel já não, ele usa uma prótese em uma das pernas e a outra perna que inteira. Teria uma vantagem sobre o Clodoaldo Silva, fazendo essa comparação só desses dois, né? O Clodoaldo já foi uma classe abaixo, o S4, onde ele ganhava muito mais do que quando ele passou a competir com o S5. Mas a classificação hoje em dia é feita internacionalmente, como foi explicado, e eles revêem todo ano. Mas continuando, o S11, que aí a minha classe seria cego total, e ele, no meu caso, eu preciso nadar com o óculos vendado, então a gente faz uma camada de esparadrapo e fita isolante por cima para garantir que vai tá tudo preto mesmo. O óculos é conferido de todos os atletas depois da prova, e tem outra particularidade que é o tupper, que é a pessoa que fica na borda com uma varinha de pescar, ou enfim, uma varinha com uma bola na ponta que possa tocar ou a cabeça ou as costas do atleta. E esse toque tem que ser sincronizado e treinado bastante durante o período que antecede a competição, para não ocorrerem erros, né? Para o atleta não perder fração de bater segundo na parede ou não fazer a virada muito longe, e acontece assim. O S12 seria baixa visão, no caso, visão parcial de 2 metros, por aí. Também é muito subjetivo, eles fazem uma bateria gigante de testes, já fizeram até comigo, o pessoal traz cartazes com, seja desenhos e tal, tamanhos gigantes assim mesmo, colocavam na frente do meu olho, e o que você enxerga? Eu falo, nada, absolutamente nada. Aí o pessoal fica 10 minutos tentando, e enfim, para não trazer, tentar deixar o mínimo de injustiça. Mas já aconteceu em alguma competição? Então, eu acredito que antigamente o controle poderia ser um pouco menos rigoroso, né? A gente não pode ter certeza de como era. Eu acho que do período que eu comecei a presenciar, foi tudo bem justo. Eles tentaram fazer um negócio justo. Sempre a gente acaba tendo erros, né? Como eu falei, nada é perfeito. Sempre tem erros, às vezes tem que ser classificado novamente e tal.
Aí o S13 tem uma visão um pouquinho maior ainda, vai até 10 metros, digamos assim, e o S14 seria intelectual. E para todas essas categorias, há sempre um grande número de competidores? Sempre. Assim, é muito relativo de acordo com cada competição, mas em competições gigantes, Paralimpíada, mundiais, né, as séries, as baterias são sempre cheias. Tem bastante atletas aí em todas as classes. Se for fazer uma comparação com o nadador convencional, daquilo que você tem aí as duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, qual a distância de tempo, a distância de performance tua para um nadador convencional? Vamos lá, eu gosto de comparar com recordes mundiais, por exemplo, né? O meu tempo nos 50 livre é 27,22, o meu melhor. Certo, o 50 é uma prova que ela vem mais como, eu nado mais como bônus, mas a gente está passando aqui para exemplificar. O recorde da minha classe é 25, certo? 25 e os quebrados 25, 20, 25 baixo. Já o recorde mundial do convencional, quanto é? 20. Próximo de 21, 20 alto. 20 alto. Então fica aí em torno de 4 segundos a menos do que o teu. Exatamente. Para o recorde volta mundial. Disso. Agora, em provas, por exemplo, de 100 metros, o recorde dos cegos é de 56, 60 e alguma, 67. E do convencional a gente já tem o quê? 47, 40, por aí 46, 47. Mas você, então, poderia cair numa piscina com um atleta convencional? Deixa eu fazer uma colocação, por exemplo, essa diferença da classe do Matheus cego, 100% cego, para o convencional lá, é uma diferença bastante grande, se considerar que na natação 1 segundo é bastante coisa. Certo. Agora, para vocês terem uma ideia melhor, na classe dele de visual, que é do S11, S12, S13, já existe uma grande diferença, para vocês terem uma noção do que é o cego para o convencional, que não dá nem para comparar, apesar de aparentar ser pouco, né? 5 segundos é pouco, não é? Do S11 para o S13, o Matheus teve a oportunidade agora no Parapan, só não ganhou medalha de ouro na prova dos 400, porque houve uma mistura das classes, do S11, S12 e S13, porque não tinha número de atletas suficiente para cair, para fazer final. Certo. E o Matheus bateu o recorde no placar final lá, apareceu recorde para Pan-Americano para o primeiro lugar e para o quarto lugar. Por quê? O primeiro lugar era S13. S13, como o Matheus falou, enxerga até uns 10 metros, 10, 11 metros. E que o Matheus comentou, inclusive, que essa classificação é feita através de, coloca lá, você está enxergando ou não está enxergando. Não é só o fato do atleta dizer, eu não estou enxergando ou estou enxergando. São feitos exames clínicos também, oftalmológicos, que eu já presenciei, né, quando levo o Matheus. Então, funciona dessa forma. Então, assim, a distância é grande, sim. Para quem não enxerga, como é a classe do Matheus, e para quem enxerga S13, alguma coisa, que dirá, né, no caso dos convencionais. Mas aí vale citar que o que acontece com o cego, por exemplo, é que a gente não consegue enxergar a linha no fundo da piscina, então a gente tem que ter uma técnica muito boa para não bater na raia e não ficar batendo nela e também não cruzar. Exatamente. Né? Que aí a pessoa, ao invés de nadar 50 metros, nadaria 55, 58, até 60 metros. Ele estava falando aqui, eu estava imaginando isso. Aí, né, que... Menor distância entre 2 pontos é uma linha reta, se você nada cruza para um lado, cruza para o outro, você nada 55. Vale salientar que os treinos... aí você às vezes até se questiona, mas aí como é que funciona o treinamento? Então é de forma diferente. Não, ele as séries de treino, a duração de treino, o volume de treino do convencional é exatamente igual a um atleta cego. Isso sim. Né? O que muda é só mesmo no tempo por conta de ser cego mesmo, mas eu acho que os tempos a gente consegue melhorar a cada dia e vamos se aproximar cada vez mais. E eu também não tenho problema nenhum se tiver uma competição aqui em cair com atletas convencionais e vou lá e vou fazer minha prova, porque a gente, como eu gosto de falar, né, a gente não nada fazendo a prova da outra pessoa, faz a sua e dá para buscar essa melhora. Muito bem, agradeço a presença do Matheus Rainer, nadador aqui da nossa cidade, um campeão mundial, um atleta que nos representa e nos dá orgulho. E o José Luiz Rainer, o Rainer, como eu tenho o hábito, costume que conheço há tantos anos, desde 1987. Muito obrigado para vocês, boa sorte nas próximas competições
e que você continue servindo de exemplo aí para todos, os convencionais e os não convencionais também. A gente que agradece muito de coração mesmo, de ler a oportunidade de estar aqui, passando para todos que acompanham aí a TV Brusque, como é a rotina de treinos, como é a nossa vida mesmo, e muito obrigado. Obrigado, José Luiz. Obrigado. Eu tenho só a agradecer a vocês, principalmente a cada um que nesse momento que o Matheus tem essa oportunidade dessas ferezinhas, né, em função da competição do ano que vem, tá levando ao público, ao torcedor e aos amigos e principalmente os moradores de Brusque e regiões e quem consegue assistir, para que se motivem a fazer alguma coisa, a praticar alguma coisa, a fazer saúde. Amigo assinante da TV Brusque, este foi o programa de Dirley Silva, aqui na nossa TV. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa, com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais.